Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 17 de junho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 38 ao 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminhe 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, seja uma semana de oportunidades para todos nós e que possamos aproveitar bem cada dia que o Senhor nos dá, porque cada dia é uma nova oportunidade de sermos felizes, de realizar sonhos, de colocar a nossa vida, a nossa casa em ordem e preparar o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor tem para realizar na nossa vida. No Evangelho de hoje, Jesus continua falando, ensinando no grande Sermão da Montanha, falando sobre tudo que nós precisamos para a nossa vida. E hoje, esses poucos versículos trazem um ensinamento muito profundo. O viver o extraordinário. Sim, meus irmãos, nós somos chamados para viver aquilo que Deus tem para nós, mas não de uma maneira simplesmente mecânica, mas viver, testemunhar com a nossa vida, os nossos gestos, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso agir, precisa demonstrar que nós somos de Deus. Precisa demonstrar que um dia nós tivemos um encontro pessoal com Jesus. E todo esse discurso que o Senhor fez ali para aquela multidão no Sermão da Montanha tinha também um propósito para que as pessoas pudessem entender mais profundamente os mandamentos, as leis de Deus. Entender que tudo precisa girar em torno do amor. Se nós fizermos muitas coisas para Deus, mas se não fizermos por amor, um grande vazio vai existir. Se nós fizermos as coisas para Deus como uma obrigação de cristão, não vai tocar o coração de Deus. Se nós procuramos a Deus, não porque nós o amamos, mas porque temos medo de ser condenados ao inferno, também não vai ter sentido. Porque toda a lei de Deus e todos os mandamentos vão se resumir em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E isso nós temos que lutar para viver. Colocar o amor acima de tudo. Entender que nós devemos ser movidos por esse amor de Deus. Não o medo, não a dúvida, não outros interesses,
Mas esse amor de Deus deve ser esse combustível, essa força do alto, para nós seguirmos em frente, para nós não desistirmos. E o Senhor nos chama para ir além, para fazer esse extraordinário, quando Ele vai nos dizer no Evangelho hoje. Aquelas pessoas daquele tempo aprenderam, olho por olho, dente por dente. Traduzindo para a nossa vida, você poderia fazer com aquela pessoa o que ela fez com você. Se aquela pessoa te maltratou, você vai maltratar a pessoa. Se aquela pessoa te feriu, você vai ferir. É o que nós falamos hoje, de pagar com a mesma moeda. Mas Jesus vai ensinar que não é assim que nós devemos agir. Nós devemos viver como Ele viveu. Por isso o Senhor fala: não enfrenteis quem é malvado. Não bata de frente com quem pratica o mal, porque isso não vai ser bom para você. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Então o Senhor nos chama a não pagar o mal com o mal, a resistir às ciladas do inimigo, a resistir àqueles que vêm contra nós com fúria. Nós somos chamados a ir além e não pagar o mal com o mal, e não desejar o mal para aquele que nos deseja o mal. Nós somos chamados para abençoar. E toda vez que eu leio essa parte do Evangelho, eu me recordo do meu pai. Porque meu pai, um certo dia, ele deu literalmente esse exemplo dessa palavra de Jesus. Ele estava fazendo oração na casa de uma pessoa, quando o marido dessa pessoa, furioso por causa da palavra, ele pegou a Bíblia do meu pai, rasgou a Bíblia e deu um tapa no rosto do meu pai. E meu pai então virou o outro lado e ofereceu o outro lado para ele bater. Isso ficou guardado muito no meu coração, como um sinal de humildade, um sinal de não enfrentar o malvado e de não querer retribuir o mal com o mal, mas viver aquilo que o Senhor nos manda, ir além e dar lugar à graça de Deus e não ao ódio, não à raiva e não à vingança. Porque quando nós agimos assim, aí nós estamos entendendo verdadeiramente os mandamentos e a palavra de Deus. Jesus vai dizer ainda: se alguém abrir um processo para querer a sua túnica, dá-lhe também um manto. Sabe? Porque quando nós agimos assim, irmãos, nós neutralizamos a ação do inimigo. Quando nós somos provocados, se nós não reagimos, nós anulamos essa ação do mal contra nós. Essa fúria que por causa de alguma situação o inimigo colocou na vida da outra pessoa contra nós. Então, esse é um exemplo. Se alguém quer roubar a sua túnica, dá-lhe o manto também. E não resista, mas faça aquilo que é de Deus, o propósito de Deus. E quando nós entendemos essa palavra, nós vamos entender muito mais numa dimensão espiritual, porque a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, contra o demônio que vive tentando nos destruir. E nós destruímos os planos de Satanás quando nós fazemos aquilo que é do Senhor. Eu meditei com vocês um dia
Uma reflexão que eu guardo muito no meu coração e que eu ouvi do nosso padre aqui da nossa paróquia, quando ele dizia: se você quiser saber como você deve agir, é só você se perguntar: como Jesus agiria no meu lugar? Essa deve ser a receita da nossa vida. Como Jesus agiria? Se você precisa dar uma resposta para alguém, peça. Como que o Senhor daria essa resposta? Qual seria a atitude de Jesus nessa situação? E se fizermos assim, nós vamos acertar muito mais, porque nós estaremos olhando com os olhos do Senhor, falando com a boca do Senhor, estendendo a mão com a mão do Senhor e sentindo com o coração do Senhor. Agindo assim não tem como nós errarmos, mas se nós agirmos pelo impulso, se nós deixamos a nossa carne tomar conta, a sede de vingança, de retribuir com a mesma moeda, todas essas coisas vão vir na nossa vida. E nós perderemos uma grande oportunidade de testemunharmos o amor de Deus. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminhe 2 com ele. Nessa cena que eu falei para vocês do meu pai, quando o meu pai fez isso, o homem ficou sem ação. Ele não sabia o que fazer, porque ele queria uma reação do meu pai de aceitar aquela provocação e brigar com ele. Mas quando o meu pai oferece a outra face, ele neutraliza aquele homem completamente e aquela ação do maligno que estava dominando o coração dele. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós devemos prosseguir. É assim que nós devemos agir. É assim que deve ser o nosso proceder. Fazer o extraordinário é fazer como Jesus fez e como Ele nos ensinou. Ir além. Tem uma canção muito bonita, meu querido irmão Eros Biondini, ele fala isso. Eu posso ir além. E nós podemos, meus irmãos. Com Deus nós podemos ir além. Com Deus nós podemos superar as nossas fraquezas humanas. Com Deus nós podemos triunfar sobre todo o mal. Nós podemos vencer e podemos ser bênção na vida das outras pessoas. Nós fomos chamados para isso. Nós somos chamados para ser diferentes. Nós somos chamados para ser espelho, para ser testemunhas do amor de Deus, da graça de Deus. Nós somos chamados para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus, e vejam a manifestação extraordinária do amor de Deus. E precisamos entender isso para nós vivermos dignamente como filhos de Deus. Um exemplo: se por qualquer motivo uma discussão começa na sua casa, se você não parar para olhar a situação com os olhos espirituais e ver que aquilo é uma armadilha do inimigo para destruir a sua família, e você olhando isso, você vai entender que a sua resposta não deve ser mais um grito, não deve ser o rancor, mas a sua resposta deve ser o amor de Deus. Essa decisão de fechar as armadilhas, as brechas de Satanás dentro de casa e não deixar que aquela discussão se prolongue, mas colocar um ponto final e mostrar a importância do amor e do perdão na família. Porque quando um começa a querer falar mais alto do que o outro,
o inimigo ele vai instigando, ele vai lançando ódio, e aí a ruína é completa. E a casa, a família podem não resistir. Mas do contrário, nós que experimentamos o amor de Deus, nós temos que ser instrumentos de paz. Porque se nós, batizados, se nós agimos da mesma maneira que aqueles que não conhecem a Deus, nas horas que nós mais precisamos testemunhar, de que vai valer a nossa fé, do que vai valer as palavras que nós falamos, se elas não traduzem em gestos e atitudes de mudança. Não adianta nós sermos bons católicos, bons cristãos lá dentro da igreja, se dentro de casa nós não conseguimos apaziguar o problema, se nós não conseguimos resistir às ciladas do inimigo, se nós não conseguimos dizer não, aqui na minha casa o mal não vai triunfar. Meu irmão e minha irmã, olhando para essa palavra hoje, vamos pensar, vamos meditar, e se é necessário mudança, peçamos a força do Espírito Santo para mudarmos, para não agirmos segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade, mas precisamos todos os dias pedir ao Espírito Santo que Ele controle a nossa vida, que Ele controle a nossa mente, o nosso coração, e que nós estejamos dispostos a viver não segundo a nossa carne, mas segundo os planos, os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Que essa palavra hoje possa tocar o coração de muitos, assim como está tocando o meu coração, e que juntos possamos caminhar com a certeza que nós somos chamados para ir além e para fazer muito mais, em nome de Jesus. Eu te convido então, vamos à nossa oração, e eu quero rezar com vocês o Salmo responsorial, o Salmo 5. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nesse dia, reunidos na Sua presença, eu quero te pedir, sim, Senhor, atenda o nosso clamor, atenda a prece que sai do coração de cada um de nós. Escuta, Senhor, a nossa oração, escuta o nosso clamor. Fique atento, Senhor, ao clamor que sai dos nossos lábios e do nosso coração, porque o Senhor é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós te louvamos, porque o Senhor sempre triunfou sobre o mal, e que nós, como seus servos, possamos caminhar assim, vivendo e testemunhando onde nós estivermos a graça, o amor e a misericórdia do Senhor. Fica conosco, Senhor, guarda a nossa vida e não nos deixa agir segundo a carne, mas que possamos ser controlados, guiados e conduzidos pelo doce Espírito Santo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.